Todo mundo diz que não tem tempo, mas todo mundo encontra tempo para que decide o que importa. O problema não é a agenda cheia, é a escolha mal feita. O tempo revela prioridade e não desculpa. Então existe essa mentira do tempo. Qual que é essa mentira? Da pessoa dizer que não tem tempo. O tempo é igual para todo mundo. Nós temos as mesmas 24 horas e o tempo é um ativo extremamente democrático, é igual para todos. Só o que define de fato das pessoas que geram resultados, que conseguem realizar suas coisas, é justamente a prioridade. O que nós estamos priorizando na nossa vida. É isso que vai fazer total diferença. E aí, quando você tem prioridades, a sua percepção em relação ao tempo, ela muda. Porque se a gente parar para pensar, nós somos pessoas adultas. Temos responsabilidades. Temos que trabalhar, temos que pagar contas, temos que cuidar. Algumas pessoas que são casadas têm que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, né? Cuidar do lar, ou o marido cuidar da esposa, enfim. Nós temos responsabilidades na vida adulta, isso é um fato. E quem diz que não tem tempo, o que na verdade está fazendo é evitando a responsabilidade. Por quê? É muito mais fácil para a pessoa chegar e dizer que não tem tempo do que fazer aquilo que é de importância. Ela pode trazer uma desculpa. E hoje, o que nós mais vemos em relação às pessoas, às suas reclamações, às suas queixas, é justamente isso. Então, quando você olha para a vida do sujeito ali, você vê que ele está perdendo tempo em redes sociais, ele está priorizando redes sociais, ele está priorizando distrações, priorizando uma vida hedônica no final das contas, uma vida que está sempre em busca de prazer. Não que o prazer não seja algo importante para a gente, é óbvio que é, mas no entanto a gente não pode fazer do prazer, da busca pelo prazer, o guia principal, o foco principal da nossa vida, porque temos outras responsabilidades e a responsabilidade ela é tediosa, ela pode ser difícil de executar, tá? Ela pode ser chata, mas ela precisa ser atendida. Então, o tempo, ele some quando falta decisão clara, quando a pessoa realmente não tem essa clareza do que ela precisa fazer, da responsabilidade dela em relação àquela tarefa, àquela demanda. É isso que falta para algumas pessoas. Então, a agenda, ela sempre entrega o que você prioriza. A gente fala de agenda, pode ser até um sentido abstrato, né? Muitas pessoas não utilizam a agenda, mas nós temos uma agenda, nós temos uma demanda, né? Se a gente tem rotina, se a gente tem compromisso, temos aí atividades com horários, pessoas aguardando algo de nós. Então, todos nós temos uma agenda, mesmo que não seja física, mas temos uma agenda a cumprir, né? Horários, dias, datas, é assim que funciona. Então, a agenda sempre vai entregar para você o que você prioriza. E a prioridade, ela sempre vai ser uma escolha. E priorizar significa você dizer não para o resto daquilo que você tem um monte de coisas no seu dia. Você tem um monte de coisas para fazer. Todos nós temos. Eu tenho na minha vida, eu tenho aí no meu dia a dia, um monte de coisa, um monte de demanda, um monte de tarefa, um monte de criar planilha, você tem que receber, você tem que falar com o cliente, você tem que, enfim, um monte de coisa. E aí, a gente precisa priorizar, é dizer não para o resto. Você prioriza aquilo que é importante, aquilo que realmente vai fazer diferença. E aqui a gente pode até trazer a mentalidade do princípio de Pareto, 80-20, de que 20% das suas ações gerarão 80% dos seus resultados. E esse princípio ele é muito real, porque é assim que funciona. Então, quando a gente vê o que é mais importante, a gente tem que parar e realmente olhar para as nossas atividades e priorizar. Você tem que saber, você tem que ter essa consciência, senão você vai ficar à mercê de tudo e de todos, de qualquer coisa. E aí qualquer coisa não vai fazer diferença. É óbvio que a gente precisa fazer tarefas banais, sutis, vai fazer parte, mas isso será o mínimo do nosso dia a dia, né? Então, quem tenta abraçar tudo, e eu já fui uma dessas pessoas, não constrói nada. Não dá para abraçar tudo.
chega um momento que você tem que soltar os braços, tem que soltar aquilo que está te amarrando. E eu tenho certeza que na tua vida tem um monte de coisas que está te amarrando, né? Então você precisa realmente liberar isso, para liberar energia, né? Para você poder realmente abraçar aquilo que importa, aquilo que vai fazer diferença, aquilo que vai gerar resultado. E você precisa saber disso, né? Principalmente nós adultos, nós escolhemos o que sustenta o resultado. Criança não, uma criança, ela quer, toda hora ela quer uma coisa diferente, né? Porque o foco dela é difuso. Tá tudo bem, criança é assim mesmo, a natureza da criança é assim. Mas nós adultos precisamos ter esse olhar de realmente ter essa prioridade, né? E dizer não para as coisas que não vão gerar resultados. Ok? E onde o tempo está vazando na tua vida, né? Onde o tempo está escoando, existem diversas distrações, né? Aliás, diversas distrações chega a ser até um pleonasmo, né? Distração já é algo assim que engloba diversas mudanças de foco, mudanças de prioridade, né? Hoje as pessoas falam muito sobre TDAH, né? Que as pessoas, eu tenho TDAH, foi diagnosticado, não sei o quê. Não que eu tenha, né? Mas assim, a gente ouve muito as pessoas falando isso, mas quando na verdade elas têm distração, elas não prestam atenção naquilo que elas estão fazendo. Porque a distração ela vai sempre consumir mais tempo do que trabalho. Presta atenção para você ver, né? Quando você se distrai. Quando você trabalha, você pega um ritmo, você fica focado, você começa a executar, aquilo vai fluindo. Quando você menos percebe, você já terminou o seu trabalho. Quando você está realmente focado, sem distração. Agora, quando tem distração, você pode trabalhar o dia inteiro, que o teu dia não vai render. Você vai terminar o fim do dia e vai olhar para trás, vai ver que não rendeu nada. Você já teve essa experiência, obviamente, né? De trabalhar, falar, nossa, eu fiz tanta coisa e no final das contas não fiz nada, né? E a distração, ela leva para um lugar de improviso, de urgências desnecessárias. Por quê? Porque você gastou tanto tempo fazendo, né, se distraindo, olhando no celular, que você esqueceu de escrever aquele relatório, você esqueceu de, enfim, fazer algo que era importante naquele momento, mas o seu foco foi desviado e aí você ficou distraído, né? Então isso sempre leva para esse lugar, né? Sempre a distração vai roubar a nossa energia, vai fazer com que a gente se sinta mais cansado e a gente precisa, né, ficar longe disso. E algo importante também é a falta da rotina, porque sobra concessão, né? Quando você não tem uma rotina, você começa a fazer concessão com coisas banais, né? Você começa a responder mensagens que não tem importância alguma, você começa a ficar rolando aquele reels, né, do Instagram, fica ali hipnotizado, aquilo tem algo hipnótico ali, né? Então a pessoa, ela fica ali, ela fica fazendo concessão com coisas banais, né? E aí deixando de lado aquilo que importa: a academia, a leitura, né? O aprendizado, o idioma, uma nova habilidade, né? Então a gente sempre precisa prestar atenção nesse quesito. E a falta de prioridade, né? Quando a gente não tem essa prioridade, o que vai acontecer? Os nossos projetos vão ficar pela metade. Sabe você começar uma coisa e não terminar? É horrível essa sensação, né? No final do ano passado eu tinha um monte de coisa para fazer, tirei 1 ou 2 dias, falei, vamos executar isso aqui. Sabe, aquilo te causa, pelo menos em mim, causa mal. Aquele negócio não terminado, sabe? Você olha e fala, nossa, já era para ter terminado isso aqui, já era para estar em ação e está lá. Então gera uma sensação ruim, né? E aí os resultados nunca vão amadurecer, jamais vai conseguir amadurecer, né? Por quê? Porque você não está plantando. Então é preciso que a gente vai plantando aquilo, ok? Porque senão a vida ela vai começar a entrar no modo reativo. Você vai se tornar uma pessoa reativa, uma pessoa estressada, e é isso que acontece com muitas pessoas. Às vezes você vê as pessoas aí no trânsito discutindo, brigando, né? Pessoas surtando literalmente. O que acontece? Elas não têm prioridade. É distração. Elas ficam tão distraídas que quando os resultados chegam, os resultados que elas não queriam chegam,
elas não suportam aquilo, mas aquilo foi desencadeado por uma inação. A falta de ação gerou aquilo. Então, muitos dos resultados que a gente não conseguiu chegar foi parte, ou tudo partiu da nossa inação, né? Então, nesse ponto, a gente precisa organizar as nossas prioridades. E é bem fácil. Como você faz isso? Primeiro, você define, tá, o que não pode falhar. Existem coisas na sua vida que você não pode falhar. Por exemplo, você não pode falhar deixar o trabalho, né? Você precisa trabalhar. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar da sua mente, leitura. Você não pode falhar. Defina que isso não pode falhar. Isso tem que ser prioridade na sua vida, tá? E depois você pode proteger o seu tempo em blocos de foco. Eu amo fazer isso. Principalmente de manhã cedo, quando você vai saber qual que é o teu pico de energia. Algumas pessoas na parte da manhã, outras pessoas na parte da tarde. Então você precisa aproveitar esse pico de energia e produzir. Então você cria blocos de 1 hora, 2 horas que seja. Faça pausas, que aí você quebra o seu estado de produtividade, aí você se distrai, beleza, 15 minutos de distração, aí você volta de novo para o foco. Depois passa mais 2 horas. Ok? Aí você vai fazendo assim e você vai conseguindo construir. Isso funciona muito bem, né? Inclusive tem a técnica de Pomodoro, não sei se você conhece, ela funciona muito bem, tá? E aí o que a gente faz depois? A gente repete o que é essencial no outro dia. Sempre. A nossa vida, a nossa rotina é dessa forma. Hoje eu estou gravando esse vídeo, hoje é sexta-feira, nem vi a semana passar. Ainda vou para academia, depois que eu gravar esse vídeo, estou indo para academia, tá? Quer dizer, isso é prioridade, a gente define e vai e realiza. Se você fizer isso, você vai ver o tanto que você vai gerar de resultado, de benefício, assim, você nem vai acreditar, falar, estou produzindo, estou sendo produtivo, né? Então, a gente precisa entender que o tempo, ele não resolve nada sozinho, tá? Tempo por si só, o tempo está aí disponível. O que vai resolver mesmo é a prioridade que a gente define, as nossas prioridades que definirão o nosso destino, o lugar que a gente quer chegar. Então isso é todo dia, a todo instante, a todo minuto a gente está fazendo escolhas. Então, daqui para frente a gente pode tomar essa consciência de fazer escolhas conscientes para realmente gerar os resultados que a gente deseja. Cada um tem o seu resultado, eu não sei qual é o seu, eu sei os meus, né? Então, quem escolhe bem sempre está construindo consistência. Por quê? Porque a pessoa está repetindo. A pessoa vai lá, realiza uma vez e tem aquela construção. Como ir na academia, quando você treina musculação, você começa, né? Você vai lá, faz o seu treino e na primeira semana você não vê resultado. Na segunda semana, terceira semana, começa, né, surgir aquele pump, aquele leve volume. Aí quando vê, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí você olha no espelho, de repente, fala, não é que eu estou no shape agora? Né? Quer dizer, foi a consistência que te levou para esse lugar. Então sempre será consistência, sempre, 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 né? E como eu gravei um vídeo recente, né? A consistência, ela vence o talento. Se você não assistiu esse vídeo, convido você a assistir, vale muito a pena, ok? E esse foi o vídeo de hoje. E antes de fechar o vídeo, eu quero convidar você a conhecer os meus 2 livros publicados na Amazon. O link para você conhecê-los está na descrição desse vídeo, tá? O link dos meus livros. São 2 livros, o Como Parar de Procrastinar e Desenvolva uma Mentalidade Mais Produtiva e o Guia Prático de Programação Neurolinguística. Para as pessoas que não sabem, eu sou practitioner em Programação Neurolinguística e sou também trainer training, né? Palavras bonitas, né? Enfim, eu fiz todos os cursos de formação em Programação Neurolinguística. Inclusive, se você quiser que eu trago esse tipo de conteúdo para o canal, deixa eu ficar sabendo, comenta aqui embaixo se você quer conhecer algumas técnicas, né, que você pode aplicar aí no seu dia a dia para aumentar a tua produtividade, para ser uma pessoa de mais resultado, que gera mais resultado para os outros, uma pessoa valiosa no final das contas. Ok? Então deixa aqui embaixo seu comentário. Vou ficando por aqui, deixo para você um forte abraço e até o próximo vídeo.